você falou que não é mais DAP, é CARF. Significa CARF, significa o quê? Pronto. Até 2021, nós tínhamos a DAP, né? Porque com a DAP, que é a declaração de aptidão ao PRONAF, o agricultor ele conseguia os outros programas de agricultura familiar, né? Os programas governamentais, o Seguro Safra, as sementes da Emates. A partir da DAF, da DAP, né, a declaração de aptidão ao PRONAF, era bem mais fácil conseguir os outros e também um excelente, quiçá o melhor documento de agricultura do agricultor familiar. Então, a gente sempre teve muito cuidado com essa questão dos clientes terem a DAP, terem o Seguro Safra, né, terem as sementes da Emates, porque realmente é o que hoje em dia comprova o exercício da agricultura familiar. A partir de 8, se eu não me engano, 8 de outubro, bem, o dia, eu não estou lembrando direito, mas de outubro de 2021, a DAP foi substituída pela CAF, né? Que é o Cadastro de Agricultura Familiar. Este cadastro de agricultura familiar, a serventia, Jocely, é a mesma. Ah, tá. Entendi. Todos aqueles que fazem parte daquela família de agricultores, elas são cadastradas na CAF, a começar das crianças. Até as crianças são cadastradas na CAF junto com os pais. Crianças, adolescentes, todo mundo que vê dentro de casa, que trabalhar na agricultura familiar, vai estar com o cadastro atualizado, né? Vai estar na CAF. Todo mundo vai ter sua carteirinha e, com isso, comprovar a agricultura familiar. Isso tem facilitado muito os benefícios, por exemplo, de quem vai receber salário maternidade e ainda mora com o pai e com a mãe. Né? Uma menina jovem, de 17, 18 anos, e até mais jovem, porque hoje a gente consegue, na verdade, para qualquer idade, que já está inscrita na CAF dos pais, então se tornou até mais fácil, sabe, para os agricultores conseguirem, que são mais jovens, conseguirem comprovar que trabalham com os pais, né, na mesma roça, que moram embaixo do mesmo teto e tudo. Então, é muito importante essa questão de serem cadastrados, né, no PRONAF, porque a CAF é exatamente o Cadastro de Agricultura Familiar, faz parte do Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Facilita muito para quem precisa de benefícios por agricultura, né? Para segurados especiais. Doutora, eu vou sair um pouquinho da Previdência. Sim. Eu acho que é interessante, até porque eu acho que a senhora vai saber responder, evidentemente, sobre a questão do Bolsa Família. Sim. Algumas pessoas têm procurado o seu escritório para resolver pendências no Bolsa Família, porque foi cortado, ou teram informação, né, saber da legalidade do corte. Porque muita gente diz, Jocely, eu fui cortado do Bolsa Família. Eu fui cortado, eu poderia entrar na justiça, porque eu fui injustiçado. Eu queria saber se pode ser, né, se a pessoa pode procurar uma advogada para requerer novamente, buscar seus direitos, né, já que foram cortados. É assim, normalmente o Bolsa Família é cortado por alguma inconsistência no cadastro da pessoa ou por alguma renda, sabe, de algum familiar que entre naquele cadastro, até por falta de documentação ou por endereço, que às vezes a pessoa muda daquele endereço, Jocélio, e não informa ao cadastro único, tudo isso pode cortar sim o Bolsa Família. Inclusive, Jocélio Leite, vai ter realmente o cadastro biométrico para quem tem o Bolsa Família. Mas ficaram enchendo tanto as redes sociais de fake news que o próprio Gov, né, BR, no próprio Gov BR, o próprio governo
publicou dizendo que as pessoas se acalmassem, que não ia ser assim, né? Colocavam na internet que precisava a pessoa ir para o cadastro único para fazer a sua inscrição. Outros achando que as pessoas iam cair em golpes, e teve muita gente que caiu, viu? Mandavam mensagens para as pessoas dizendo que era do cadastro único, e que as pessoas precisavam mandar seus documentos, a sua senha do INSS. Olha, uma série de coisas absurdas. Muitas pessoas caíram, inclusive, em golpe. Eu fiz um vídeo na semana passada onde eu explico como é que vai acontecer a questão do cadastro biométrico no Bolsa Família, porque vai ter. A partir do final de 2024, né, com as mudanças da lei, que mudou, inclusive, o benefício assistencial, teve também essa observação, né, sobre a questão, essa lei, na verdade, um artigo sobre a questão do cadastro da biometria no Bolsa Família. Isso vai acontecer. Mas, Jocélio, não tem que se preocupar com nada disso. As pessoas não têm que se preocupar com esse, de ter que ir lá no CRAS fazer a biometria, não. É uma coisa que ainda vai demorar um pouco, o governo vai ter que se organizar para isso, vai mudar o sistema, né? Pelo menos atualizar o sistema, vai mandar uma notificação para cada uma das pessoas que recebem Bolsa Família, para que as pessoas possam comparecer no CRAS. Elas vão primeiro ser avisadas, não vão sem serem avisadas. Para as pessoas que são inválidas, o CRAS tem que ir na casa dessa pessoa. Quer dizer, uma série de modificações, diferente daquelas coisas que estão jogando nas redes sociais e que estão, na verdade, fazendo confusão na cabeça das pessoas, fazendo outras caírem em golpes, né, fazendo pessoas ficarem desesperadas, dizendo que o Bolsa Família vai cortar se não for ao CRAS. E não é assim. O seu Bolsa Família não vai cortar por isso. Só quando você for chamado, passando o prazo. Se você não for, aí poderá ser cortado para que você vá, que às vezes precisa forçar para a pessoa ir. Então, tirando a questão de cadastro, a questão de renda familiar, a questão de mudança de endereço sem informação, se não for assim, não tem por que o Bolsa Família ser cortado. Se por acaso o Bolsa Família for cortado injustamente, normalmente a gente consegue resolver administrativamente, no CRAS. Se de toda forma não for resolvido administrativamente, pode sim se fazer uma ação judicial requerendo o seu Bolsa Família, né, que o seu Bolsa Família seja reativado. Inclusive, se realmente tiver sido reativado indevidamente, a pessoa pode receber aquele valor que ficou por receber, porque a pessoa teve um prejuízo sem ter dado causa. Se por acaso for assim, realmente, Jocélio, pode entrar na justiça e requerer. Mas, volto a dizer, muitas vezes, somente administrativamente já se resolve, sem precisar adentrar judicialmente para isso. Tá. Eu às vezes estou aqui no programa e ontem mesmo eu recebi acho que foi um vídeo, um áudio de um ouvinte, né? Onde ele culpa o presidente Lula, agora o governo do PT, né? Por ter cortado milhares de pessoas. E aí, eu vendo algumas reportagens, eu pude observar que muitas pessoas saíram do Bolsa Família porque muitas delas, um percentual muito alto, eu não sei aqui o percentual, mas muitas delas conseguiram um trabalho e conseguiram uma renda. É isso. Então, é muito natural, né, isso acontecer. Claro. Até porque, se o governo... foi muito importante essa sua informação. Se o governo cortar por cortar, sem ter uma legalidade, corre o risco de ser penalizado, porque agora o dependente daquele benefício, o beneficiário, vamos dizer assim, pode entrar na justiça, não é isso? Sim.
Então, eu não vejo, de forma alguma, pelo menos eu não vejo, né, nenhuma culpa do governo de ter saído três. Foi muita gente que saiu do Bolsa Família, mas também entrou muita gente, né? Entrou. Jocélio, não tem como dizer que é culpa do governo, não. Sabe? As pessoas conseguem trabalhos, aumenta a renda dentro daquele grupo familiar, ou então alguém do grupo familiar, vamos dizer que o esposo aposentou, a esposa aposentou também, como é que pode ficar recebendo o Bolsa Família? Se uma criança que precisava de um benefício assistencial começa a receber benefício assistencial, aí já tem um outro benefício dentro daquela família, como é que se pode continuar recebendo o Bolsa Família? Porque, a princípio, né, bom esclarecer aqui, o Bolsa Família serve para ajudar famílias que estejam na extrema pobreza. É carência realmente. Você vai receber aquele valor porque você não tem renda. A partir do momento que você tem renda, que você passa a ter renda, aquele valor vai ser cortado. Tem muitas fraudes, por exemplo, em relação ao Bolsa Família, Jocélio, que pessoas começam a trabalhar e não deixam os patrões assinarem suas carteiras porque estão recebendo o Bolsa Família. Isso acontece muito. Eu conheço muita gente aqui na nossa realidade. Eu trabalho em tal lugar, mas eu já pedi, eu já disse ao meu patrão, se for para assinar minha carteira, eu não quero, porque eu não posso perder meu Bolsa Família. Quer dizer, é até uma falta de consciência, porque se você já tem uma renda fixa, na verdade, outra pessoa está esperando para receber aquele Bolsa Família. Sabe, os programas sociais são assim. As pessoas têm que receber enquanto elas precisam. A partir do momento que não precisam, não tem mais a necessidade, tem que ir para outra pessoa que está precisando. E, infelizmente, as pessoas, muita gente não entende isso e fica colocando a culpa do governo. Mas não é. Não diminuiu os valores do Bolsa Família, não diminuiu a quantidade de pessoas. Simplesmente saem umas e entram outras. É. Doutora, em relação, já que nós estamos falando em assistência, né, social, em Sim. benefício social, eu fiz uma pergunta, pedi uma informação no meu programa, já tem alguns dias, passei 3 ou 4 dias perguntando aos meus ouvintes e telespectadores o seguinte: se você conhece alguém aqui em Assaré, eu deixei para perguntar a nível regional mais na frente, mas eu pergunto aqui em Assaré, se você conhece alguém que esteja realmente passando por dificuldades financeiras, no sentido de não poder comprar um remédio que é necessário para a vida daquela pessoa, se pode comprar o remédio, mas atrasa o aluguel. Geralmente, nós encontrávamos essa situação aqui, eu encontrei algum tempo atrás, mas muitas pessoas nessa situação. E eu fiz uma pergunta aqui em público. Pedi às pessoas. Eu recebi 4 informações de 4 pessoas aqui no Assaré até agora. E eu fiquei muito alegre. Claro. Sabe por quê? Porque antes, se a gente fizesse essa pergunta, com certeza enxurraria de gente precisando. Eu queria saber da doutora Eguinalda, que eu já tenho a minha avaliação, mas eu queria saber a avaliação. A minha eu vejo da seguinte maneira, eu vejo que esses serviços, esses benefícios sociais também, né? A questão também de uma boa gestão no município, tá? Porque traz saúde. Eu vou dar o exemplo aqui em Assaré, né? Tem muita saúde aqui em Assaré. O prefeito tem feito de tudo para dar uma saúde boa aqui. E isso fez com que diminuísse tudo isso, doutora? Esses benefícios? Assim, que diminuísse os benefícios? Você perguntou? Não.
que diminuísse os benefícios, não. Esses benefícios Sim, diminuiu, tá certo? Essa carência dessas pessoas? sim, diminuiu muito, diminuiu muito. Porque, veja só, há alguns anos atrás, pelo menos na minha cidade, em todas as cidades que eu andava, a gente via pedintes pelas ruas, pessoas muito humilhadas, né, com as criancinhas no colo, pedindo, se humilhando por um prato de comida. Isso existiu muito no Brasil. Mas, Jocélio Leite, depois desse assistencialismo, isso mudou totalmente o quadro, inclusive em relação à alimentação, e quando a pessoa se alimenta bem, a saúde também melhora. Então, depois de todo esse assistencialismo, a cara do Brasil é outra. Nós não vemos mais filas de pedintes, nós não vemos mais aquelas pessoas revoltadas fazendo, como é que o povo chamava antigamente, quando ia um monte de gente para o meio da feira, aí saía catando tudo, não porque fossem desonestas, mas porque estavam desesperadamente passados de fome, de necessidades, sabe? As pessoas que morriam por falta de um simples remédio, as pessoas que tinham problema até com água, porque a maioria das vezes tinha que tomar aquela água imunda, sabe? Que tinham acesso. Hoje em dia não é mais assim. Hoje, nos dias atuais, Jocélio, eu não conheço mais pobreza como a gente via antigamente. Eu ando nos bairros mais pobres de minha cidade e eu vejo as famílias com suas casinhas organizadas, TV na sala, um som, sabe, geladeira, fogão, tudo uma casinha bem organizadazinha e com muita comida dentro dos armários, almoço, merenda, janta, café da manhã. Isso é uma coisa que realmente nos deixa muito feliz, porque a gente sabe que as coisas têm dado certo. E aqui no Nordeste, especialmente, porque nós vivemos tempos que, nos anos de seca, até mesmo quem trabalhava muito como agricultor passava por uma necessidade imensa, porque não tinha o que fazer. Não tinha, como, não tinha safra, não tinha programas do governo que os ajudassem. E aí, graças a Deus, eu acho que isso deu uma melhorada tão grande que eu não posso dizer que eu vivo no mesmo Brasil que nós vivíamos 15 ou 20 anos atrás. Não posso. Isso aí eu já tenho dito aqui. Evidentemente que nós não estamos ainda como deveria, né? Nós Ah, precisamos de mais e mais melhorias na qualidade de vida. A gente sabe que saúde, educação, né? não estão assim 100%, e não estão mesmo, mas que deu uma melhorada muito, muito boa, deu em relação a esses benefícios, a aposentadoria. Isso, a aposentadoria foi um passo importante há anos atrás, porque antigamente não tinha aposentadoria. Pra você ter uma ideia, eu vi muitas pessoas, tá certo? Eu, criança ainda, que morreram que não tinha aposentadoria naquela época, né? Não existia. Era a maior dificuldade do mundo para você conseguir uma aposentadoria. Enfim, esses benefícios sociais, tanto a aposentadoria como Bolsa Família e outros que está Benefício aí aparecendo, tem ajudado muito realmente a melhorar a vida das pessoas, especialmente as pessoas mais pobres, né? assim. Não estou aqui dizendo que está tudo mil maravilhas, porque não está. Nós precisamos de mais políticas públicas para isso. Mas, doutora, eu queria aqui deixar aí, evidentemente, já são 12 horas e 13 horas e 25 minutos. Eu queria deixar aí os microfones para que você possa esclarecer, informar alguma coisa que seja necessário informar para as pessoas. Eu não tenho nenhuma pergunta aqui, tá? Em É, relação à aposentadoria. Eu vou deixar hoje aqui o nosso programa você à vontade para você esclarecer aquilo que é necessário esclarecer para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores, tanto em relação a esse benefício que é o Bolsa Família, que foi muito proveitosa essa nossa conversa em relação ao Bolsa Família, como também
a aposentadoria. Fica à vontade. Pronto. Jocélio, eu acho que, assim, como eu falei que ia falar de aposentadoria, não é nem aposentadoria rural, os benefícios rurais. Antes, a DAP poderia ser até 5 anos, tinha DAP de 7 anos, mas hoje a CAF tem que ser renovada de 2 em 2 anos. A primeira emissão foi em 2021, pois já tem gente que vai já para a segunda emissão da CAF. Não esqueçam de ir no órgão que vocês fizeram, porque pode ser a Secretaria de Agricultura, a EMATES, né, o Sindicato Rural, e renovar a sua CAF, se acaso já esteja vencida. Outra coisa, Jocélio Leite, a gente falou muito aqui no programa passado sobre os benefícios assistenciais. Eu queria chamar a atenção das pessoas para que façam, aliás, as suas novas carteiras de identidade, principalmente quem tem criança com benefício assistencial ativo ou já requerido no INSS ou vai requerer porque a criança é doente. Se não tem cadastro biométrico ainda, faça uma nova carteira de identidade para o seu filho. Por quê? Porque a questão do cadastro biométrico nos benefícios assistenciais são super necessárias, agora são de lei mesmo, você tem que ter o cadastro biométrico, e se você não fizer, inclusive, pode dar problema no benefício da criança ou do adulto que ainda não tiver com a biometria cadastrada. E, por último, dizer às pessoas que, em relação ao Bolsa Família, se realmente não tem renda, se não tem, não teve nenhuma modificação no seu cadastro, se o seu cadastro está atualizado e injustamente foi cortado seu Bolsa Família, procure sim um advogado da sua confiança, que ele vai saber o que fazer para que você tenha novamente reativado o seu cadastro único, aliás, o seu Bolsa Família. Tá certo, Jocélio? Eu sei que você já está com pressa, porque realmente nossa conversa sempre é longa, é meia hora de conversa. Hoje nós não tivemos perguntas, ficaram algumas perguntas da quinzena anterior, que era sobre benefícios assistenciais, porque as pessoas às vezes ficam em dúvida de alguma coisa. Me perguntaram hoje a questão de benefício assistencial, de quando uma pessoa morre e deixa esposa e deixa esposo, porque que não tem direito à pensão por morte. Aí vou aproveitar só para explicar isso. Não tem direito à pensão por morte o viúvo ou a viúva de uma pessoa que recebeu o benefício assistencial, porque o benefício, como o próprio nome diz, é um benefício da assistência social, não é um benefício previdenciário. E qual é a diferença, doutora? A diferença é que o benefício assistencial, da assistência social, você não os cachorros fazendo zoada lá fora, você não é segurado do INSS. Você cumpre os requisitos, que é renda per capita menor do que 1/4 de um salário mínimo por pessoa da família e idade, se for por idade, tanto faz ser homem como mulher, 65 anos, ou então, quando é por deficiência, não tem negócio de idade. A criança pode ter nascido hoje, se ela for constatada a deficiência, tem direito ao benefício assistencial. Não tem como deixar a pensão por isso, porque você não é segurado do INSS, é a assistência social que ele concede. E quando a pessoa é aposentado ou recebe algum benefício da Previdência Social, como, por exemplo, um auxílio-doença, ou então, mesmo que não receba nenhum benefício, é contribuinte da Previdência Social, ou é agricultor, né? Empregado de carteira registrada, ou contribuinte individual, ou até empregado das prefeituras do interior, que também são regidas pelo INSS, as pessoas têm direito à pensão por morte, porque elas são seguradas da Previdência Social, não são apenas assistidas pela assistência social. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam isso, porque é muito revoltante
assim, as pessoas geralmente, aliás, chegam muito revoltadas porque seus cônjuges recebiam o benefício assistencial, morreu e acabou. Mas é exatamente assim que acontece. Agora, Jocélio, tem outra coisa, só um pouquinho para eu concluir o pensamento. Se a pessoa morreu recebendo benefício assistencial, mas o INSS concedeu um benefício assistencial errado, ou seja, a pessoa tinha direito a uma aposentadoria e o INSS concedeu um benefício assistencial e a pessoa tem prova que era agricultor ou então que era empregado, aí sim a gente entra com um processo. Primeiro faz o pedido no INSS, o INSS nega, não tem jeito. A gente entra com um processo judicial e consegue. Por inúmeras vezes, eu tenho conseguido no meu escritório. Inclusive hoje, na audiência que aconteceu 8 horas da manhã, na 17ª Vara Federal de Juazeiro do Norte, nós conseguimos uma pensão por morte de uma pessoa que recebeu em vida apenas benefício assistencial. Só que esse benefício assistencial foi concedido com erro. Por quê? Porque era para a Previdência Social ter concedido para essa pessoa uma aposentadoria por agricultura. Ela tinha documento suficiente. Mas a Previdência não concedeu e concedeu o benefício assistencial. Nós conseguimos, para o viúvo, na justiça, a pensão. Então, era isso que eu queria esclarecer. Se você era segurado, procure seus direitos com um advogado previdenciarista que saiba manusear o seu processo e fazer você reconhecer o seu direito. Tá certo, Célia? Acho que eu falei demais, mas eu queria esclarecer esse assunto. Não, tá ótimo, ótimo. Não falou nada demais de forma alguma. Foi ótimas as informações. E essas informações, elas são importantes, porque logo após o programa, em seguida, o pessoal liga para mim perguntando, né, como é que faz para conversar com a doutora. E eu digo, rapaz, é o seguinte, aí eu passo o telefone, porque muitas pessoas não ficam, às vezes, com receio de perguntar, sabe? Mas quer perguntar pessoalmente, né? Sim. A doutora Guinaldo. Então, isso acontece. E essas informações, ela é muito importante para tirar dúvidas. Tem muita gente que está em casa, com esse exemplo que você dá, está parecido. Rapaz, opa, isso aqui eu não sabia. Então, é muito importante. Obrigado, doutora, mais uma vez, e mandar um abraço a todos aí de Campos Sales. Eu quero mandar um abraço aí para a presidente da Câmara Municipal de Campos Sales, a vereadora Cláudia, e também o seu esposo Anderson, né, que vão estar aqui no nosso programa terça-feira, né? A presidente da Câmara de Vereadores de Campos Sales, teve aqui o presidente da Câmara de Salitre, o Silvio Pinto. Nós vamos estar aqui terça-feira com a presidente da Câmara de Campos Sales, a vereadora Cláudia, e o seu esposo Anderson. Anderson, que foi secretário, né, aí no município, não foi isso, doutora? Eu sei que é de Campos Sales. O Anderson foi secretário. Foi vereador e foi secretário, né? Sim. Foi secretário. Anderson, gente boa do coração. Então, um abraço para vocês aí de Campos Sales. Muito obrigado, doutora. Até a próxima quinzena, se Deus quiser. Muito obrigada, Jocélio. Estarei aqui sempre às suas ordens para esclarecer as dúvidas de quem precisar. Muitíssimo obrigada. Boa tarde. Valeu. Olha, pois é, rapaz, foi aí informações importantes para você que tira suas dúvidas. Como eu falei, tem muita gente que não pergunta, mas fica escutando. A doutora informa qualquer coisa que interessa, aí ela já fica por dentro. Ah, então é por aqui que eu vou, né? Em relação ao Bolsa Família, tá aí, foi muito bem esclarecido, tá? Muito bem esclarecido. E essa é a nossa função aqui, né? De informar e deixar o povo ficar sabendo de tudo. Eu volto já, vou beber água e volto já para falar sobre Altaneira, daqui a pouquinho. Estamos apresentando